Meu amigo, você é pai, você é mãe, seu filho tem fimose e o seu médico sugeriu uma cirurgia para corrigir essa situação. Antes de tomar qualquer decisão, saiba que 97% dos meninos já nascem com essa condição e que a grande maioria se resolve espontaneamente, sem fazer nada. E nesse vídeo eu irei te mostrar quando realmente a cirurgia é necessária e quando ela pode ser evitada. E fique aqui no vídeo até o final, porque eu vou trazer aqui para vocês o erro que a maioria dos pais cometem, que um probleminha, uma fimose fisiológica acaba se tornando um problema real, às vezes requerendo até cirurgia. E vamos começar o vídeo de hoje dando nomes aos bois. Definição: o que seria uma fimose? A fimose, ela é uma perda de elasticidade da pele, do prepúcio, aquela pelinha que cobre a cabeça do pênis, a glande, e essa pele, ela gera um anelzinho estenótico, fimótico, apertadinho, em que a pele fica bem fechadinha, não possibilitando ou dificultando a exposição da cabecinha do pênis, da glande. Aqui já cabe uma primeira diferença muito importante, da aderência para a fimose verdadeira. A maioria dos bebezinhos nascem com a pele grudadinha na cabeça, com as famosas aderências balanoprepuciais. E isso é uma condição natural, fisiológica, e que a grande maioria vai descolando com o passar do tempo, com o crescimento, com a manipulação, e isso vai se resolver sozinho. E isso não é uma fimose verdadeira. Muita confusão aí quando a gente traz aderências e fimoses. Daí então nós temos dois tipos principais de fimose, que é a fimose primária, ou congênita, ou aquela de nascença, né, que nasce do bebezinho, e em que o prepúcio pode ou não estar grudadinho na glande também. Existe a fimose adquirida, aquela que não é a de nascença, onde a pessoa tinha o prepúcio normalzinho, conseguia pôr a cabeça para fora, mas com o tempo ela foi se apertando, foi gerando cicatrizes, fibroses, e aí realmente aparece o anel fimótico adquirido, que ele não possibilita a descida da glande. É a fimose característica do homem adulto. E das fimoses primárias, quer dizer, aquelas congênitas, quais irão se resolver sozinhas ao longo da vida? Normalmente aquelas fimoses mais leves, né, onde o estreitamento não é tão intenso, e isso tem até uma incidência, né, de melhora, onde a gente considera que até os 6 meses 20% irão melhorar, até os 3 anos 50% já conseguirão a retração, aos 5 aninhos 90% já consegue, e até os 17 anos quase 100% já consegue essa mobilidade. E aqui já cabe o alerta, então a pressa pode sim ser prejudicial, pode levar você a fazer uma cirurgia desnecessária. É sabido que o prepúcio ele vai se soltando com o crescimento, ele vai ganhando uma certa elasticidade, e sim, sob efeito de hormônios, a própria puberdade, promovendo o crescimento ali do genital, isso tudo irá facilitar com que essa pele se acomode da melhor forma e o prepúcio assuma o papel normal. Agora temos sim algumas situações que requerem atenção especial, que irão levar você antes ao médico e sim requererão cirurgia. Quais são elas? Quando um menino ele tem balanopostite de repetição. Doutor Heleno, que nome feio, o que é isso? São aquelas inflamações na cabecinha do pênis, na parte interna do pênis, que fica vermelhinho, ardido, e a criança queixa de dor quando vai urinar, ou às vezes fica com a mãozinha no pintinho ali, requerendo analgésicos, reclamando de dor, e aí você vai ao médico e ele faz o tratamento. Outra situação é menininhos que estão tendo
infecção urinária de repetição, isso sendo atribuído a uma fimose, ou então também uma situação chamada de balonamento. O que é isso, né? Balonamento é quando a fimose é tão fechadinha que a urina fica acumulada entre a pele e a cabeça do pênis, fazendo um balão ali de urina dentro ali da pele, dentro do prepúcio. Isso é algo que acontece em fimoses muito importantes. Uma outra situação que requer um tratamento, sim, com maior brevidade, é o surgimento de parafimoses. Parafimose é uma situação emergencial, onde um garotinho que tem uma fimose normal, mas que consegue retrair e pôr a cabeça para fora, depois de um tempo, a cabecinha, essa região, ela incha e esse garoto não consegue mais cobrir a cabeça do pênis. Essa situação pode levar a um comprometimento vascular e às vezes complicações seríssimas, como necrose de glande. A parafimose é uma emergência médica, deve ser prontamente revertida e as crianças que sofrem de parafimose revertidas, elas precisam sim operar a sua fimosezinha ali para resolver de vez essa situação. E é claro, gente, se teu filho tem uma fimose, é muito difícil para um pai, para uma mãe decidir, saber ali se é um caso que vai dar problema ou não, é um caso que vai se resolver espontaneamente. O que você deve fazer? Levar o seu filho a um urologista. O urologista irá avaliar, examinar e irá conduzir da melhor forma possível. Bom, tá legal, eu não quero operar, é uma fimose das mais tranquilas. Doutor, o que dá para fazer nesse meu filhinho que a gente vai conduzir de forma conservadora? A primeira coisa que nós podemos fazer é nada, simplesmente observar e dar o tempo. Claro, sempre estimulando a criança a puxar a pelinha, lavar por dentro o pênis. Isso é muito importante, cria um hábito saudável para o seu filho. Mas falando de tratamentos, geralmente nós ajudamos essa pelinha a ficar um pouquinho mais fininha e ela ir retraindo com o uso de pomadas à base de corticoides, como betametasona, mometasona e outras pomadas similares. Esse tratamento ele é feito aí pelo menos 1 a 2 vezes por dia, aplicações nessa pelinha, associados a pequenas trações leves, sem machucar, com a ideia de aproveitar essa atrofia causada pelo creme e ir descolando a pelinha da cabeça do pênis. E se você está assistindo esse vídeo, compartilhe agora com os outros pais que você conhece. Esse vídeo pode ser muito útil e às vezes evitar uma cirurgia desnecessária ou até mesmo motivar esse pai amigo a consultar um especialista no assunto. E a gente já comentou aqui sobre algumas indicações de cirurgia de fimose em crianças. E é claro, né, gente, quando o tratamento conservador falha, né, já usou pomada, fez a ginástica, e ainda continua difícil e você vê que o negócio não vai para frente, a cirurgia sim é uma excelente ferramenta para resolver essa situação. Uma dúvida muito frequente é qual seria a idade adequada, própria para fazer essa cirurgia. Normalmente, nós urologistas gostamos de operar quando a criança já está maiorzinha, quando ela já obedece melhor aos comandos, quando ela não usa mais fraldas, né? Por motivos óbvios. Então, ali por volta de 5 a 7 anos, já é uma idade muito adequada para a gente fazer uma intervenção dessa. E é claro, né, gente, o bebezinho, ele ainda tem uma fase de desenvolvimento muito grande, podendo ser muito grande também a chance da fimosezinha dele se resolver sozinha. Então, vale a pena também esperar um pouquinho mais para a gente tomar uma decisão mais acertada. A cirurgia ela é chamada de postectomia. É o nome feio, é o nome médico, é o nome que você vai pesquisar por aí, vai achar a cirurgia da fimose. Historicamente, ela era chamada de circuncisão, uma coisa religiosa, né, onde algumas religiões, como o judaísmo, alguns muçulmanos, fazem isso nos seus bebês. Mas, no termo médico, postectomia. E a postectomia ela consiste na remoção da pele toda que envolve a cabecinha do pênis e do freio bálano prepucial.
É uma cirurgia feita muito rápido, um cirurgião hoje leva aí de 30 a 60 minutos, são deixados pontinhos absorvíveis, aqueles que caem sozinhos, e infelizmente para uma criança pequena isso é feito sobre anestesia geral. O anestesista vai botar o seu filhinho para dormir porque filhos pequenos não colaboram em cirurgias. Adultos jovens e adolescentes mais velhos às vezes colaboram e aí é possível fazer essa cirurgia sob anestesia local. O pintinho do seu filho ficará feio nos primeiros dias, é meio assustador, pais e mães ficam com o coração apertado quando vem aquele pintinho todo inchado, com sanguinho, pontinhos, mas é normal, gente. Isso aí vai absorvendo, vai diminuindo o inchaço, os pontinhos vão cicatrizando e aí ao longo dos próximos dias vai ficando bonitinho e aí vocês veem que a coisa está andando bem. Na primeira semana são necessários curativos, pomadas e aí um repouso um pouquinho mais caprichado. E após 7 dias já dá para a criança ir para a creche, para a escola, brincar e vai soltando devagarzinho ali até a recuperação completa. A recuperação completa ela se dá ao torno de uns 30 dias. É quando realmente a criança já não sente mais nada, não fica incomodada e já está tocando uma vida normal. E se você está assistindo esse vídeo e tem dúvidas ainda sobre o caso do seu filho, especificamente do seu filho, olha, você está olhando ali e realmente não conseguiu ainda identificar o que a gente está falando, marque uma consulta, marque uma avaliação especializada, irei deixar o link para agendamento aqui na descrição desse vídeo. E agora, pessoal, acho que é uma mensagem muito importante, né? Que é o que você não deve fazer, o que os adultos fazem de errado aí que deve ser aí evitado ou modificado. E o primeiro é forçar demasiadamente a retração do prepúcio. Você pegar uma criancinha pequena e ficar forçando demais, com a criança gritando, chorando, berrando, isso vai gerar ali um certo trauma na criança, ela vai evitar de deixar você mexer no pintinho da criança, e isso vai levar a um trauma, algo negativo que a criança vai evitar se automanipular dali para frente. E é claro, né, gente, quando você traciona demais forçando, você acaba machucando, e esses machucadinhos, essas fissuras, eles levam a cicatrização e fibrose, ou seja, piora a fimose. Então, é tração levezinha, amigável, filhinho colaborando, um pouquinho todo dia, no final o resultado virá. Um outro erro é alguns pais terem ansiedade demasiada e acabarem levando os filhos a serem operados em idades muito precoces, antes dos 3 anos, quando as coisas ainda são meio novas e aquilo talvez nem fosse um problema real, aquilo poderia se resolver sozinho. Então, acalme a ansiedade, espera um pouquinho mais, espera o desfraude, ouça o especialista, né? O especialista que está ali olhando, ele sabe o que está falando e ele vai saber o momento mais propício de operar seu filho. Calma com a ansiedade. Um terceiro erro seria relacionado à higienização dos pintinhos dos meninos. Ou excessiva ou falha. Muitos pais com dó daquele choro da criança, aquela birra, né, que nós sabemos que eles são muito bons em fazer, acabam tendo dó de puxar a pelinha e higienizar adequadamente. E isso é mandatório, gente. Tem que acostumar o seu filhinho desde cedo a fazer essa higiene interna. Isso ele vai levar para o resto da vida. E olha, por mais absurdo que pareça, eu atendo adultos que não tiveram esse cuidado dos seus pais e que hoje eles não conseguem puxar, chegam com o pênis muito sujo ao consultório e acabam tendo problemas de relacionamento com as mulheres. Então, gente, papai e mamãe, faça essa educação que é importantíssima. E é claro, né, excesso também não é legal. Fazer a criança ficar lavando o pênis 3, 4, 5 vezes ao dia, isso também vai gerar algum problema psicológico para essa criança, ou às vezes até danos por atrito de tanta higiene ou sabonete. Uma vez no banhinho, tá perfeito. Se sujou mais de uma vez ao longo do dia, pode lavar novamente.
Um quarto erro também é, às vezes, você seguir uma opinião de alguém que não é especialista no assunto. Um não especialista, ele pode ter uma mão mais pesada na indicação ou então passar algum conselho errado para você e você acabar decidindo na base do medo, que não é legal. Tem que ser uma decisão coerente. Se está em dúvida sobre o profissional que está te atendendo, pegue uma segunda opinião, vá a um urologista, a um cirurgião pediátrico, que são especialistas nesse assunto. Agora que você já sabe que a maioria das fimoses em crianças tem uma resolução espontânea e que sim, podem ser necessárias cirurgias para isso, eu tenho mais um assunto importante, interessante, que pode te interessar. Eu gravei um vídeo que fala sobre os tipos, as causas de fimoses e até outros tratamentos em adultos, mas pode servir às vezes também para uma criança mais velha. E olha, esse vídeo está agora aí passando para você, é só clicar e assistir, tá imperdível, vale muito a pena. Vejo vocês no próximo vídeo.